Imagine alugar uma casa para um final de semana tranquilo, longe do caos da cidade, onde tudo parece perfeito à primeira vista. A localização é isolada, o design é moderno e as fotos do Airbnb prometem conforto e sossego. Foi exatamente isso que aconteceu com Fernanda e Eduardo, um jovem casal que decidiu passar um final de semana em uma casa de campo recomendada por amigos. Eles não sabiam que estavam prestes a viver um dos episódios mais perturbadores de suas vidas. A casa era como um sonho. Um grande jardim rodeado por árvores, um lago tranquilo ao fundo e um interior decorado com peças elegantes e minimalistas. Mas, desde o início, havia algo que incomodava Fernanda. Assim que entraram, ela notou um espelho grande na sala de estar. Era um objeto imponente, com moldura de madeira entalhada, aparentemente antigo. No entanto, algo sob o espelho não parecia certo. "Está vendo como ele não reflete direito?" perguntou Fernanda a Eduardo enquanto apontava para o objeto. Eduardo deu de ombros, achando que era apenas um detalhe bobo. "É só um espelho velho, amor. Relaxa", respondeu ele, tentando tranquilizá-la. Mas Fernanda não conseguia ignorar a sensação estranha que o espelho causava. Sempre que passava por ele, parecia que seu reflexo demorava uma fração de segundo para acompanhá-la, como se houvesse algo errado com a sincronia. Na primeira noite, enquanto assistiam a um filme na sala, Fernanda percebeu que o espelho parecia escurecer, como se a luz da lareira não refletisse totalmente nele. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas não conseguiu tirar os olhos do espelho. Eduardo notou sua inquietação e decidiu cobrir o objeto com um lençol para acalmá-la. "Pronto, agora o espelho não vai te incomodar mais", disse ele, rindo. Mais tarde naquela noite, enquanto dormiam, Fernanda acordou de repente, sentindo como se estivesse sendo observada. A sensação era tão intensa que ela teve que olhar ao redor do quarto, mesmo sabendo que estava apenas com Eduardo. Ao olhar para a porta, viu algo que a fez congelar. A luz da lua iluminava o corredor, e no fundo dela estava o espelho, com o lençol jogado no chão. Ela acordou Eduardo desesperada, e ele, ainda sonolento, foi até a sala para cobrir o espelho novamente. "Deve ter sido o vento", disse ele, tentando acalmá-la. Mas Fernanda sabia que algo estava errado. Ela ficou acordada o resto da noite, observando a porta do quarto e rezando para que o espelho não se movesse novamente. No dia seguinte, enquanto Eduardo preparava o café da manhã, Fernanda decidiu investigar o espelho. Ela o examinou de perto, tentando encontrar algum truque ou explicação lógica para o que havia acontecido. Foi então que notou algo estranho na moldura. Pequenas marcas entalhadas que pareciam palavras em uma língua desconhecida. Curiosa, ela tirou uma foto e procurou por informações na internet. Descobriu que as inscrições eram parte de um antigo ritual usado para aprisionar espíritos em objetos. Desesperada, ela confrontou Eduardo e pediu que fossem embora imediatamente. Ele, no entanto, achou tudo uma grande coincidência e sugeriu que era melhor aproveitar o final de semana, já que haviam pago pela estadia. Contrariada, Fernanda concordou em ficar, mas algo dentro dela dizia que aquela não seria uma boa ideia. Naquela noite, o clima dentro da casa parecia ainda mais pesado. A cada som vindo da floresta, Fernanda tinha a sensação de que algo ou alguém estava se aproximando. Enquanto tentava dormir, ouviu passos leves no corredor. Inicialmente, pensou que fosse Eduardo, mas, ao se virar, percebeu que ele ainda estava deitado ao seu lado, profundamente adormecido. Os passos se aproximaram do quarto e a porta começou a render lentamente. Com o coração acelerado, Fernanda agarrou o braço de Eduardo e o sacudiu até que ele acordasse. "Alguém está lá fora", sussurrou, apavorada. Eduardo levantou-se rapidamente, mas, ao abrir a porta, não havia ninguém. No entanto, no final do corredor,
O espelho estava novamente descoberto e desta vez parecia pulsar como se tivesse vida própria. Eles decidiram sair da casa naquela mesma hora. Pegaram suas coisas às pressas e correram para o carro. Enquanto Eduardo colocava as malas no porta-malas, Fernanda deu uma última olhada para a casa pela janela do carro. Foi então que viu algo que nunca mais esqueceria. Uma figura sombria parada em frente ao espelho, olhando diretamente para ela. O casal nunca mais voltou àquela casa e, quando tentaram relatar o ocorrido ao proprietário, foram ignorados. Mais tarde, descobriram que a casa havia sido retirada do Airbnb sem explicações. Fernanda e Eduardo ainda sonham com o espelho ocasionalmente e, em seus sonhos, sempre há alguém do outro lado, esperando. Tudo começou quando Juliana, uma empresária acostumada a viajar constantemente, precisou alugar um Airbnb em uma cidade pequena para uma viagem de trabalho. O local era uma casa antiga, mas muito bem avaliada no aplicativo. Os comentários elogiavam a limpeza, a localização e a simpatia da anfitriã. A única observação peculiar era que um dos quartos da casa permanecia trancado e não estava incluído no aluguel. A anfitriã dizia que o cômodo era usado para armazenamento pessoal e nunca deveria ser aberto. Juliana não deu muita importância a esse detalhe, afinal, ela só precisava de um lugar tranquilo para dormir. Quando chegou, foi recebida por Dona Helena, uma senhora simpática que parecia conhecer cada detalhe da casa. Ela fez questão de mostrar os cômodos disponíveis e reforçar a regra sobre o quarto trancado. Está trancado por uma boa razão, minha querida. Apenas ignore e aproveite sua estadia, disse com um sorriso que, apesar de caloroso, parecia esconder algo. Juliana concordou, ainda sem imaginar o que estava por vir. A primeira noite foi tranquila, e a casa, apesar de antiga, era confortável e silenciosa. No entanto, na segunda noite, algo estranho aconteceu. Enquanto lia um livro na sala, Juliana ouviu um leve som vindo do corredor. Era como o rende de madeira, o tipo de ruído que se espera de uma casa velha. Inicialmente, achou que poderia ser causado pelo vento ou pela dilatação da estrutura, mas, ao prestar mais atenção, percebeu que o som parecia passos. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Juliana deixou o livro de lado e foi verificar, pensando que talvez Dona Helena tivesse voltado à casa por algum motivo. Mas o corredor estava vazio. No entanto, o som continuava, agora vindo de perto do quarto trancado. Ela ficou parada, tentando escutar melhor, e teve a impressão de ouvir algo ainda mais estranho, um leve murmúrio, como se alguém estivesse falando lá dentro. Seu coração disparou. Tentando manter a calma, voltou à sala. Pegou o celular e ligou para a anfitriã. Dona Helena atendeu rapidamente e Juliana explicou o que estava acontecendo. Não se preocupe, minha querida. Casas antigas fazem sons assim. Apenas ignore, respondeu a senhora, mas seu tom agora parecia tenso. Juliana tentou insistir, mas a anfitriã encerrou a ligação com um pedido educado para que ela não incomodasse mais naquela noite. Juliana tentou seguir o conselho, mas a curiosidade e o medo não a deixavam em paz. Durante a madrugada, foi acordada novamente por sons no corredor. Desta vez, eram mais claros e acompanhados de um leve arrastar, como se algo estivesse sendo movido no chão. Ela acendeu as luzes do quarto, mas não teve coragem de sair. Ficou sentada na cama, segurando o celular, até que os sons cessaram por completo. Na manhã seguinte, ao explorar melhor a casa, notou algo que não havia percebido antes. Pequenas marcas na porta do quarto trancado, como arranhões feitos por unhas ou algo afiado. Sua inquietação aumentou, mas ela decidiu não ligar novamente para Dona Helena, temendo ser considerada paranoica. Ao longo do dia, tentou esquecer o incidente, mas a sensação de estar sendo observada dentro da casa era constante. Na terceira noite, tudo piorou. Juliana foi despertada por um barulho alto,
como se algo pesado tivesse caído. Ela saiu do quarto com cuidado e viu que, desta vez, o som vinha do quarto trancado. Aproximando-se da porta, percebeu que o murmúrio estava mais alto, mas agora parecia um choro abafado. Tremendo de medo, ela tentou abrir a porta, mas, como esperado, estava trancada. Pensou em ligar para a polícia, mas temia parecer louca ao explicar que estava ouvindo uma voz fantasma. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, procurou algo para tentar arrombar a porta. Encontrou um pé de cabra no quintal e, apesar do medo, começou a forçar a fechadura. Enquanto fazia isso, o choro do outro lado se transformou em uma risada, algo tão perturbador que ela quase desistiu. Mas, com um último esforço, conseguiu abrir a porta. O que viu lá dentro ficará para sempre gravado em sua memória. O quarto estava completamente vazio, exceto por uma cadeira de balanço antiga no centro. Ao redor, havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado a cadeira repetidamente. Na parede, estavam gravadas palavras que Juliana não conseguia entender, mas pareciam ter sido feitas às pressas, com algo que parecia sangue seco. De repente, sentiu um frio intenso passar por ela, e a cadeira de balanço começou a se mover sozinha. Juliana correu para fora da casa, deixou todas as suas coisas para trás e só parou quando chegou ao carro. Passou a noite em um hotel próximo e, na manhã seguinte, tentou ligar para Dona Helena, mas a ligação não foi completada. Mais tarde, descobriu que a casa já havia sido palco de eventos trágicos. Uma antiga hóspede havia tirado a própria vida naquele quarto, deixando uma mensagem escrita na parede que nunca foi totalmente removida. Desde então, os moradores relatavam ouvir sons e sentir presenças, mas a maioria preferia não falar sobre isso, temendo atrair ainda mais atenção para o local. Juliana nunca mais voltou àquela cidade, mas os eventos daquela noite a assombram até hoje. Ela diz que, em algumas noites, ainda pode ouvir o som daquela cadeira de balanço rangendo em seus sonhos, sempre acompanhado de uma risada que faz seu sangue gelar. Vitor era um jovem aventureiro, apaixonado por viagens e histórias curiosas. Ele costumava alugar casas pelo Airbnb em lugares isolados, longe das distrações da cidade grande, para descansar e se inspirar. Durante uma de suas buscas, encontrou um chalé aconchegante em uma pequena vila cercada por montanhas. A casa parecia perfeita, rústica, charmosa e com uma vista de tirar o fôlego. As avaliações eram positivas, mas um detalhe chamou sua atenção. Havia uma nota na descrição: "Por favor, não abra a porta do porão. Está trancada por uma boa razão." Vitor achou a advertência intrigante. Ele era cético por natureza e costumava rir dessas histórias que considerava meros exageros. Sem pensar duas vezes, fez a reserva, já imaginando que aquela advertência misteriosa era mais um truque para atrair turistas curiosos. Ele chegou ao chalé em um fim de tarde frio. O sol, já baixo no horizonte, iluminava as montanhas ao redor com tons alaranjados. O interior da casa era ainda mais encantador do que nas fotos. Uma lareira na sala, móveis antigos e um aroma amadeirado que preenchia o ambiente. Explorando a casa, Vitor logo encontrou a porta do porão. Era uma porta simples, de madeira escura, mas estava trancada com um cadeado robusto. Ao se aproximar, sentiu um leve calafrio, como se uma corrente de ar frio escapasse pelas frestas. Ele ignorou a sensação, achando que era apenas o frio das montanhas se infiltrando pela casa. Decidiu que não valia a pena se preocupar com isso e foi aproveitar sua primeira noite. Depois de jantar e beber um pouco de vinho, Vitor estava relaxado, sentado perto da lareira. O silêncio da noite era reconfortante, até que um som fraco o distraiu. Era como se algo estivesse raspando levemente no chão. Ele olhou ao redor, tentando identificar a origem do ruído, mas não viu nada. Talvez sejam ratos no porão, pensou, tentando tranquilizar a si mesmo. Mesmo assim, o som o deixou inquieto,
e ele decidiu subir para o quarto e tentar dormir. Durante a madrugada, foi acordado por um barulho mais forte, como se algo tivesse caído no porão. Desta vez, o som era inconfundível. Levantou-se rapidamente, acendeu as luzes e foi até a porta do porão. Encostou o ouvido nela e ficou paralisado ao ouvir algo do outro lado. Parecia o som de respiração pesada. Sua mente tentou encontrar uma explicação lógica, mas o pânico começou a tomar conta. Pegou seu celular e ligou para o anfitrião, mas a ligação caiu. Vitor voltou para o quarto, decidido a ignorar o que tinha ouvido. Passou o restante da noite acordado, com a porta trancada e os olhos fixos na entrada do quarto. Ao amanhecer, tentou convencer a si mesmo de que o som era fruto de sua imaginação, talvez amplificado pelo isolamento e pelo silêncio da montanha. Mas, conforme o dia passou, a curiosidade foi crescendo. O que poderia haver no porão? Por que o cadeado? E, mais importante, porque parecia haver algo vivo lá dentro. Naquela noite, a situação ficou insuportável. O barulho no porão estava mais intenso e frequente. Agora, eram passos, arranhões e até mesmo batidas leves contra a porta. Vitor sentiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Pegou uma lanterna e algumas ferramentas que encontrou no chalé. Sem pensar duas vezes, começou a forçar o cadeado. Enquanto fazia isso, os sons do outro lado pareciam se intensificar, como se algo soubesse que ele estava tentando entrar. Finalmente, o cadeado cedeu. Vitor abriu a porta lentamente, revelando uma escada que descia para um porão escuro e úmido. O cheiro era desagradável, como algo apodrecido misturado com mofo. A luz fraca da lanterna iluminava degraus de madeira que rangiam a cada passo. Ele desceu cautelosamente, sentindo seu coração bater mais rápido a cada movimento. Quando chegou ao fundo, viu que o porão era maior do que esperava, mas estava quase vazio, exceto por uma velha cadeira e algumas caixas empilhadas. Aparentemente, não havia nada ali, mas, enquanto explorava o espaço, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A lanterna tremulou e, no canto do porão, ele percebeu algo que parecia uma figura. Inicialmente, achou que era apenas uma sombra projetada pelas caixas, mas, ao focar a luz, percebeu que havia alguém ou algo parado ali. Era uma silhueta escura, sem rosto, mas claramente o observava. Vitor congelou, incapaz de se mover ou desviar o olhar. A figura começou a se aproximar lentamente, e ele ouviu um som baixo, como um sussurro. "Por que você veio?" era o que parecia dizer em uma voz arrastada e distante. Ele recuou, tropeçando nos degraus, e correu de volta para o andar de cima. Fechou a porta do porão e tentou recolocar o cadeado, mas percebeu que isso não faria diferença. Algo havia sido libertado. O resto da noite foi um pesadelo. As luzes da casa começaram a piscar, e os sons vindos do porão agora ecoavam por todos os cômodos. Vitor tentou fugir, mas, ao abrir a porta da frente, foi recebido por um vento gélido que o jogou para trás. Era como se a casa não quisesse deixá-lo sair. Ele passou horas tentando rezar, gritar e se esconder, mas os sussurros continuavam, cada vez mais próximos, até que, no amanhecer, tudo parou. Sem pensar duas vezes, Vitor pegou suas coisas e saiu da casa. Ele tentou relatar o ocorrido ao anfitrião, mas não conseguiu contato. Mais tarde, descobriu que o chalé havia sido construído em um terreno onde, décadas antes, uma série de desaparecimentos inexplicáveis havia ocorrido. O porão, aparentemente, era o único remanescente de uma estrutura original que fora demolida. Vitor nunca conseguiu apagar as memórias daquela noite. Ele afirma que, até hoje, em momentos de silêncio absoluto, ainda consegue ouvir o som daquelas batidas e sussurros, como se algo tivesse saído do porão e o estivesse seguindo. Isabela estava animada para sua nova aventura. Após meses de trabalho estressante, decidiu passar alguns dias em um charmoso Airbnb localizado em uma vila tranquila,
cercada por colinas e bosques. A casa, que pertencia a uma família há gerações, exalava história. Com paredes de pedra e móveis antigos, parecia um cenário saído de um conto. A anfitriã, Dona Marta, uma mulher de meia-idade, a recebeu com um sorriso caloroso e mostrou cada detalhe do lugar. Durante a apresentação, fez questão de mencionar que a casa havia pertencido à sua bisavó, uma mulher excêntrica e misteriosa que, segundo histórias locais, guardava muitos segredos. Isabela adorava histórias como essas. Era fascinada por mistérios e objetos antigos. Assim que ficou sozinha, começou a explorar a casa. Em um dos quartos, encontrou um baú de madeira com fechadura enferrujada. Parecia estar ali há décadas, esquecido no canto, coberto de poeira. Sua curiosidade falou mais alto e, após alguns minutos de esforço, conseguiu abrir o baú. Dentro, encontrou um diário de capa de couro, amarelado pelo tempo. O diário estava escrito à mão, com uma caligrafia elegante. Ao folheá-lo, Isabela percebeu que pertencia à bisavó de Dona Marta. As primeiras páginas descreviam a vida tranquila na vila, os dias passados entre colheitas e festas, mas, conforme avançava na leitura, o tom do diário mudava. Havia menções a eventos estranhos, ruídos na casa durante a noite, sombras que pareciam se mover sozinhas. A dona do diário mencionava sonhos perturbadores e uma sensação constante de estar sendo observada. Intrigada, Isabela passou horas lendo o diário. Quanto mais lia, mais sentia que a autora estava se tornando paranoica. As últimas páginas eram as mais inquietantes. A mulher descrevia um visitante que aparecia em seus sonhos, uma figura alta e encapuzada, que murmurava palavras em uma língua incompreensível. Ela acreditava que o visitante estava tentando possuir sua alma e escreveu que precisava escondê-lo, onde ninguém jamais encontraria. Isabela ficou arrepiada ao ler aquilo. Decidiu investigar o restante da casa. Em um dos quartos, encontrou um espelho antigo, com uma moldura dourada ornamentada. A descrição no diário fazia referência a um espelho exatamente como aquele, e a autora mencionava que o objeto parecia refletir coisas que não estavam ali. Isabela sentiu um calafrio ao olhar para o espelho, mas nada parecia fora do comum. Decidiu que estava apenas impressionada pela leitura e foi dormir, mas aquela noite seria tudo menos tranquila. Por volta das 2 da manhã, Isabela acordou com um barulho. Era como se algo tivesse caído no andar de baixo. Ela hesitou por alguns minutos antes de criar coragem para descer. Ao chegar à sala, notou que o diário, que havia deixado em uma mesa, estava agora no chão, aberto em uma página específica. A luz da lua iluminava as palavras. Ele está mais próximo do que nunca. Seu coração disparou. Isabela olhou ao redor, mas não viu nada. Sentiu um arrepio e decidiu voltar para o quarto, trancando a porta atrás de si. Passou o restante da noite em claro, ouvindo sons estranhos vindos da casa. Era como se algo estivesse caminhando pelos corredores, parando ocasionalmente em frente à sua porta. No dia seguinte, tentou convencer a si mesma de que tudo era fruto de sua imaginação. Decidiu não contar nada a Dona Marta, temendo parecer maluca. Mas, ao longo do dia, sentiu-se cada vez mais desconfortável. Parecia que a casa estava mais fria, e as sombras nos cantos pareciam se alongar de forma anormal. Durante a segunda noite, o pesadelo piorou. Isabela foi acordada novamente, desta vez por sussurros. Pareciam vir de dentro do quarto. Ela pegou o celular, usando a lanterna para iluminar o ambiente. Ao apontar para o espelho antigo, sentiu o sangue gelar. Havia algo refletido nele, uma silhueta encapuzada, parada atrás dela. Ao se virar, não havia ninguém. O terror tomou conta, e ela decidiu sair imediatamente da casa. Pegou o diário e o colocou em sua mochila, pensando que talvez fosse a chave para entender o que estava acontecendo. No entanto, assim que abriu a porta da frente, um vento gélido atravessou o ambiente, quase a derrubando. Era como se algo não quisesse que ela saísse. De volta ao quarto,
Começou a folhear desesperadamente as páginas do diário, procurando respostas. Foi então que encontrou uma anotação no final do livro, quase apagada pelo tempo. Era um aviso. Se você encontrou este diário, queime-o. Ele é a âncora que mantém a sombra presa a este mundo. Sem hesitar, Isabela pegou o diário e desceu até a lareira. A princípio, as páginas não queimavam, como se estivessem protegidas por alguma força invisível. Mas, com insistência, o fogo finalmente começou a consumir o livro. Enquanto isso, a casa inteira parecia vibrar. Sons altos, como gritos, ecoavam pelos corredores, e o espelho antigo se estilhaçou sozinho, espalhando cacos por toda a sala. Quando o diário foi completamente destruído, o silêncio tomou conta. A sensação opressora desapareceu, e a casa parecia mais leve. Isabela deixou o chalé na manhã seguinte, sem olhar para trás. Mais tarde, soube que a casa havia sido abandonada por gerações antes de Dona Marta tentar restaurá-la e alugar pelo Airbnb. Ela nunca mais voltou à vila, mas, até hoje, tem pesadelos com a silhueta encapuzada. Sempre que conta essa história, avisa: nunca subestime os segredos que uma casa antiga pode guardar e, se encontrar algo que deveria permanecer esquecido, deixe exatamente onde está. Laura precisava de um refúgio. Após meses exaustivos de trabalho, decidiu se isolar em um chalé de montanha, alugado em um Airbnb. As fotos mostravam um local acolhedor, cercado por pinheiros e com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Era o cenário perfeito para descansar e se reconectar com a tranquilidade. A anfitriã, Dona Clara, era uma mulher simpática que lhe enviou instruções detalhadas sobre estadia. O chalé é isolado, mas tem tudo que você precisa. Apenas aproveite a paz e o silêncio, dizia em sua mensagem. Quando Laura chegou, ficou encantada. O chalé era ainda mais bonito pessoalmente. O interior tinha móveis rústicos, uma lareira aconchegante e uma enorme janela de vidro que revelava a imensidão da montanha. Apesar do isolamento, o lugar parecia convidativo. Ela rapidamente se instalou e, ao final da tarde, estava sentada na varanda com uma xícara de chá quente, observando o pôr do sol. Na primeira noite, Laura sentiu um leve desconforto. Era algo quase imperceptível, como se houvesse uma energia diferente no ar. Ela ignorou, atribuindo a sensação ao cansaço acumulado e à solidão do lugar. Foi dormir cedo, mas o silêncio absoluto da montanha parecia estranhamente opressor. Durante a madrugada, foi acordada por um som distante, como se algo estivesse sendo arrastado no andar de baixo. Seu coração disparou. Ela ficou imóvel na cama, tentando entender o que poderia ser. Após alguns minutos de silêncio, criou coragem para descer e investigar. Cada degrau rangia sob seus pés, e a sensação de que não estava sozinha começou a crescer. Ao chegar à sala, tudo parecia estar no lugar. A lareira ainda queimava suavemente, e a única coisa que ouviu foi o vento soprando lá fora. Convencida de que estava imaginando coisas, voltou para o quarto, mas teve dificuldade em pegar no sono novamente. No dia seguinte, Laura explorou o chalé com mais atenção. Notou detalhes que não havia percebido antes. Uma mancha escura no tapete da sala, como se algo tivesse sido derramado ali há muito tempo, e marcas quase invisíveis na madeira das paredes, como arranhões. Essas descobertas a deixaram intrigada, mas ela tentou se convencer de que eram apenas sinais do tempo em um chalé antigo. Na segunda noite, o desconforto retornou, mas desta vez foi pior. Enquanto lia um livro perto da lareira, teve a estranha sensação de estar sendo observada. Olhava para os lados constantemente, mas, claro, não havia ninguém. Então, ouviu algo mais claro: passos no andar de cima. Era impossível ignorar. A casa estava vazia, mas o som era inconfundível. Eram passos lentos, deliberados, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Laura congelou, tentando controlar o medo.
Pensou em ligar para Dona Clara, mas que explicação daria? Que estava ouvindo passos de algo invisível. Ela pegou uma lanterna e decidiu investigar. Subiu as escadas com cuidado. Cada degrau parecia mais pesado do que o anterior. Ao chegar ao corredor, percebeu que a porta do quarto de hóspedes, que ela havia deixado aberta, agora estava fechada. Seu coração disparou, mas, mesmo assim, ela empurrou a porta lentamente. O quarto estava vazio, mas o ar ali parecia mais frio, quase congelante. Enquanto olhava ao redor, notou algo estranho no espelho da penteadeira. Uma marca de mão, como se alguém tivesse tocado o vidro. Laura saiu rapidamente do quarto, trancando a porta atrás de si. Na terceira noite, o medo se transformou em terror. Laura foi acordada novamente, mas desta vez por um som mais perturbador, uma respiração baixa, vinda do pé da cama. Ela acendeu o abajur, mas não havia nada lá. O som cessou imediatamente, mas a sensação de que algo estava muito próximo era insuportável. Ela decidiu que não ficaria mais ali e começou a arrumar suas coisas apressadamente, planejando sair ao amanhecer. Foi então que algo aconteceu. Enquanto descia para pegar sua mochila na sala, viu uma figura em pé, perto da lareira. Era uma silhueta translúcida, indistinta, mas claramente humana. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu diante de seus olhos. Laura correu para fora do chalé, ignorando o frio cortante da montanha, e entrou no carro. Passou a noite estacionada na estrada, incapaz de retornar àquela casa. No dia seguinte, ligou para Dona Clara, contando tudo o que havia acontecido. A anfitriã, após um longo silêncio, admitiu que não era a primeira vez que alguém relatava eventos estranhos no chalé. Ela explicou que, décadas antes, o lugar havia pertencido a um casal. O marido, em um acesso de raiva, havia atacado a esposa durante uma discussão, e ela morreu na sala, perto da lareira. Desde então, os moradores relataram sentir presenças, ouvir passos e ver figuras. Laura nunca mais voltou ao chalé. Mesmo depois de meses, ainda se sente observada em momentos de silêncio, como se algo a tivesse seguido daquela montanha. Mariana precisava de um lugar tranquilo para se reconectar consigo mesma. Após passar por um término complicado e sentir o peso da rotina, decidiu alugar um Airbnb em uma casa antiga, afastada da cidade. O imóvel, localizado em uma pequena vila, era descrito como acolhedor e cheio de história. As fotos mostravam uma construção de madeira com janelas grandes e uma vista deslumbrante para um bosque. O proprietário, um senhor chamado Seu Elias, mencionava na descrição que a casa tinha um charme único e que sua construção datava de mais de 100 anos. Ao chegar, Mariana sentiu um misto de fascínio e estranheza. A casa realmente tinha uma beleza peculiar, mas havia algo na atmosfera que não parecia acolhedor. Os móveis eram antigos, o chão rangia a cada passo, e as paredes estavam cobertas com fotografias em preto e branco de pessoas que pareciam pertencer a outra era. A anfitriã, Dona Célia, uma mulher idosa que cuidava da casa para Seu Elias, entregou as chaves com um sorriso gentil. Mas antes de partir fez um comentário que deixou Mariana intrigada. Aproveite o descanso, mas evite o sótão. Ele é muito antigo e não é seguro. Mariana achou curioso, mas não deu muita importância. Passou o primeiro dia explorando a casa e o bosque ao redor. A noite chegou rapidamente, e o silêncio do lugar era quase absoluto, exceto pelo som do vento que fazia as árvores ao redor balançarem. Tudo parecia tranquilo, até que, já de madrugada, Mariana acordou com um ruído estranho. Era um som abafado, como algo arranhando madeira, vindo de cima. Imaginando que pudesse ser algum animal no sótão, decidiu ignorar. Mas, na noite seguinte, o som voltou, mais forte e mais constante. Desta vez, era impossível fingir que não estava acontecendo. Pegou uma lanterna e subiu a escada que levava ao sótão. A porta era antiga e estava trancada com um cadeado.
Mariana tentou abrir, mas desistiu ao perceber que seria necessário muito esforço. O som, no entanto, parecia cessar sempre que ela chegava perto. Era como se algo soubesse que ela estava lá. No terceiro dia, a curiosidade começou a consumir Mariana. Enquanto explorava a casa, encontrou uma chave enferrujada dentro de uma gaveta na cozinha. Sem hesitar, decidiu testar na porta do sótão. Para sua surpresa, a chave funcionou. Quando abriu a porta, foi recebida por uma rajada de ar gelado e o cheiro de mofo. Subiu os degraus com cautela, iluminando o ambiente com a lanterna. O sótão era pequeno e cheio de caixas velhas, móveis quebrados e pedaços de tecido espalhados pelo chão. No entanto, o que chamou sua atenção foi algo que estava no centro do espaço, um círculo desenhado no chão com símbolos que ela não reconhecia. Ao lado, velas derretidas, algumas já apagadas, e um livro de capa preta com letras desgastadas. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pegou o livro, tentando entender o que era. As páginas estavam cheias de inscrições em uma língua que ela não conhecia. Algumas ilustrações mostravam figuras estranhas, misturando formas humanas e animais. Uma anotação, escrita em português com uma caligrafia trêmula, dizia: "O ritual não pode ser interrompido. Ele está preso aqui, mas só enquanto os símbolos permanecerem intactos." Enquanto lia, sentiu um peso no ar. O ambiente parecia mais frio, e um som baixo, como um murmúrio, começou a preencher o espaço. Assustada, colocou o livro de volta no lugar e desceu rapidamente. Tentou convencer a si mesma de que tudo aquilo era apenas uma brincadeira de mau gosto de algum morador antigo, mas algo dentro dela dizia que havia mais naquela história. Naquela noite, o sono foi impossível. O som de arranhões no teto voltou, acompanhado de passos pesados que pareciam circular pelo sótão. Mariana ficou paralisada, sentindo o medo crescer a cada segundo. Decidiu que não podia passar mais uma noite ali. Quando o sol nasceu, arrumou suas coisas rapidamente e estava prestes a sair quando Dona Célia apareceu na porta. Mariana, ainda nervosa, contou sobre o que encontrou no sótão. Dona Célia ficou visivelmente pálida e pediu que ela entrasse para conversar. A idosa revelou que, décadas atrás, a casa havia pertencido a um grupo de pessoas que praticavam rituais ocultos. Eles acreditavam que o sótão era um portal para outro plano e tentaram realizar um ritual de invocação. Algo deu errado e uma presença ficou presa na casa. Desde então, os moradores seguintes evitaram o sótão e o círculo no chão foi mantido intacto para conter o que quer que estivesse ali. Mariana sentiu o sangue gelar. O que havia no sótão não era apenas superstição ou história. Algo estava realmente ali, algo que ela havia perturbado ao abrir a porta e mexer no livro. Dona Célia insistiu para que Mariana deixasse a casa imediatamente e garantiu que ninguém voltaria a alugar o lugar. Mariana nunca conseguiu esquecer os eventos daqueles dias. Sempre que ouve o som de arranhões ou passos no silêncio da noite, sente a mesma opressão daquele sótão. Desde então, evita lugares antigos, especialmente aqueles que guardam segredos escondidos no alto, onde a luz do dia raramente alcança. Gabriela sempre foi do tipo que adorava explorar lugares novos. Atravessava o país em busca de destinos inusitados, afastados da agitação das grandes cidades. Certa vez, durante uma pesquisa online, ela se deparou com uma casa no Airbnb que chamou sua atenção. Localizada em uma região isolada, nas montanhas, a descrição do lugar parecia perfeita. Uma casa antiga, cheia de charme e com uma vista deslumbrante. A anfitriã, uma senhora chamada Dona Alzira, escrevia que o local era ideal para quem procurava paz, solitude e uma conexão com a natureza. A condição para reservar a casa, no entanto, era curiosa. Aceitamos apenas viajantes solitários. No início, Gabriela achou que fosse uma exigência do tipo sem grupos grandes ou sem crianças, algo comum em propriedades mais isoladas. Porém,
A ideia de estar sozinha naquele local deserto a intrigou. A descrição falava sobre a tranquilidade do lugar, a ausência de vizinhos e a experiência quase mística que a casa oferecia. Sentindo que seria uma oportunidade única, Gabriela decidiu fazer a reserva. Assim, iniciou sua jornada para o chalé nas montanhas. Ao chegar, ela se deparou com a casa. Era uma construção de madeira, com janelas altas e uma varanda que dava para um vasto campo de grama e árvores. A casa parecia saída de um conto antigo, mas havia algo inquietante na atmosfera. Dona Alzira, uma senhora de cabelos brancos e olhos penetrantes, a recebeu com um sorriso cordial e a conduziu até o interior da casa. A anfitriã não fez muitas perguntas, mas Gabriela notou que, durante a recepção, ela sempre mencionava que o lugar era perfeito para aqueles que gostavam da companhia de si mesmos. À noite, quando Gabriela se acomodou, a casa parecia ainda mais silenciosa do que ela imaginava. O vento batia nas janelas e o som das árvores balançando era a única coisa que quebrava o silêncio absoluto. No entanto, algo estava fora do comum. Gabriela sentiu uma sensação de opressão, como se estivesse sendo observada, embora estivesse sozinha na casa. Pensou que fosse apenas o desconforto de um lugar novo, mas o sentimento persistia. Na segunda noite, a sensação de desconforto se intensificou. Gabriela estava tentando relaxar na sala de estar quando ouviu passos leves no andar de cima. Inicialmente, pensou que fosse algum animal ou até o barulho natural da casa, mas a frequência dos passos parecia humana. Decidiu investigar, mas ao subir, percebeu que o andar superior estava vazio. Não havia ninguém ali. O som de passos desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. A cada dia, a presença invisível se tornava mais evidente. Gabriela começou a notar pequenos detalhes estranhos. Por exemplo, todas as manhãs, as portas da casa, que ela tinha certeza de que estavam fechadas à chave, sempre estavam ligeiramente entreabertas. Além disso, o espelho no corredor parecia embaçado, como se alguém o tivesse tocado. Ela questionou Dona Alzira sobre isso, mas a anfitriã apenas sorriu com uma expressão enigmática e disse que a casa tinha seus próprios segredos. No quarto seguinte, Gabriela decidiu investigar mais a fundo. Ela encontrou um diário antigo no sótão da casa, escondido atrás de algumas caixas empoeiradas. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a caligrafia ainda era legível. O diário pertencia a uma mulher chamada Beatriz, que, de acordo com suas anotações, havia vivido na casa há muitos anos. No início, Beatriz escrevia sobre a beleza do lugar e a paz que encontrava ali. Mas conforme o diário avançava, as palavras se tornaram mais desconexas e angustiadas. Ela começava a mencionar sons estranhos durante a noite, como passos e sussurros que pareciam vir do vazio. Beatriz também falava sobre um presente invisível que habitava a casa, algo que só podia ser sentido, não visto. O mais perturbador de tudo, no entanto, foram as últimas páginas do diário. Beatriz descrevia como, após se mudar para a casa, ela começou a sentir uma presença constante, algo que a observava a todo momento. Ela escreveu que, com o tempo, perdeu a capacidade de distinguir se estava realmente sozinha ou se a presença estava sempre ali, à espreita. As últimas palavras de Beatriz no diário eram um aviso. A casa só aceita viajantes solitários, porque, quando há mais de uma pessoa, a presença não se manifesta. Ela precisa de uma alma única para se alimentar. Gabriela ficou paralisada ao ler aquelas palavras. Ela não sabia o que fazer com essa informação. A casa parecia estar cheia de mistérios que ela não poderia compreender completamente. Sentiu uma onda de medo, mas, ao mesmo tempo, uma forte curiosidade a impulsionava a descobrir o que realmente estava acontecendo ali. Na noite seguinte, o comportamento estranho da casa atingiu um pico. Gabriela estava sentada na sala, quando de repente a porta da varanda se abriu sozinha. Ela se levantou rapidamente, mas, antes que pudesse alcançá-la, ouviu uma voz suave, quase sussurrante, vindo do fundo da casa.
Era como se alguém estivesse chamando seu nome, mas não havia ninguém ali. O ar ficou gelado e a sensação de estar sendo observada foi tão forte que ela não conseguiu mais permanecer na casa. Gabriela decidiu ir embora, mas, quando tentou sair, percebeu que as portas e janelas estavam inexplicavelmente trancadas por dentro. A sensação de claustrofobia aumentou e ela correu até o sótão, onde o diário de Beatriz indicava que algo mais havia acontecido. Quando uma alma solitária entra, ela não pode mais sair. A casa mantém: ninguém pode deixar este lugar sem antes ser consumido. Desesperada, Gabriela tentou quebrar uma janela, mas, antes que pudesse, a porta se abriu sozinha e ela viu Dona Alzira à sua frente, sorrindo, mas com um olhar que parecia vazio. Eu avisei, disse Dona Alzira com calma. A casa precisa de alguém. E você, querida, veio sozinha. Gabriela nunca mais foi vista. As autoridades, após uma longa investigação, encontraram a casa vazia, mas o diário de Beatriz desapareceu misteriosamente. A casa foi retirada do Airbnb e nunca mais foi alugada. Alguns dizem que a presença ainda habita o lugar, esperando pelo próximo viajante solitário. Outros acreditam que Gabriela se tornou uma parte dessa presença, condenada a permanecer ali para sempre. Juliana sempre foi uma viajante solitária, alguém que procurava fugir da rotina e explorar o desconhecido. Após um longo período de trabalho, ela decidiu fazer uma viagem para um lugar tranquilo, longe das distrações da cidade. Durante sua busca por um Airbnb perfeito, encontrou uma casa isolada em uma pequena vila no interior. A descrição falava de uma construção antiga, com uma atmosfera acolhedora, e mencionava que o local era ideal para quem procurava paz e privacidade. As fotos mostravam uma casa de campo com móveis antigos e uma sala espaçosa, com grandes janelas que se abriam para uma paisagem deslumbrante. Não havia menção a problemas ou qualquer aviso sobre o local, apenas uma charmosa recomendação para aqueles que gostavam de silêncio e solidão. Juliana fez a reserva e logo estava a caminho. Ao chegar, percebeu que a casa estava em perfeito estado, mas havia algo estranho sobre a atmosfera. Era acolhedora, mas de uma forma desconcertante, como se estivesse esperando por ela. A anfitriã, Dona Helena, era uma mulher idosa e de fala suave. Ela recebeu Juliana com um sorriso caloroso e mostrou-lhe os arredores. Aqui, você vai encontrar toda a paz que procura, disse Dona Helena, mas a mulher parecia um pouco distante, com os olhos sempre voltados para algo além de Juliana, como se estivesse olhando para algo que só ela podia ver. Nos primeiros dias, Juliana passou seu tempo explorando os arredores e curtindo a tranquilidade da casa. No entanto, uma sensação estranha começou a tomar conta dela. Era como se o lugar estivesse constantemente carregado de uma energia pesada, mas ela não conseguia identificar a origem disso. O silêncio da casa parecia profundo demais, como se os próprios muros estivessem guardando segredos antigos. Na segunda noite, enquanto se preparava para dormir, Juliana ouviu risos abafados vindo da sala de estar. Ela não deu muita atenção a princípio, pensando que talvez fosse algum som vindo da casa vizinha ou até mesmo da natureza ao redor. Mas, quando os risos começaram a ficar mais altos e mais nítidos, ela não pôde ignorá-los. Decidiu investigar. Quando entrou na sala, tudo estava em silêncio. A lareira estava apagada e a grande sala estava vazia, com os móveis antigos de madeira escura e o tapete gasto. Não havia ninguém ali. Ela ficou parada por alguns segundos, sentindo uma estranha sensação de desconforto, mas logo se convenceu de que o som vinha da rua ou de algum animal. No entanto, não pôde negar que, quando se afastou, o riso voltou, agora mais alto e mais claro. Na noite seguinte, os risos retornaram, mas desta vez eram seguidos de passos leves, como se crianças estivessem correndo pela casa. Juliana, que não conseguia mais ignorar os eventos, levantou-se da cama e desceu as escadas, sentindo um medo crescente a cada passo.
Quando chegou à sala, viu, para sua surpresa, que as luzes estavam acesas e as portas estavam abertas, como se alguém tivesse passado por ali. O ambiente estava calmo agora, mas as risadas e os passos continuaram ecoando em sua mente. Nos dias seguintes, Juliana começou a notar outros detalhes estranhos. As portas da sala de estar, que ela tinha certeza de ter fechado, estavam frequentemente abertas. As cadeiras e os móveis pareciam ter mudado de posição, como se alguém tivesse os movido durante a noite. Ela até tentou trancar as portas, mas, ao amanhecer, as encontrava novamente abertas. O comportamento peculiar da casa a deixou mais cautelosa, mas foi apenas na quinta noite que os eventos tomaram um rumo verdadeiramente perturbador. Naquela noite, os risos começaram novamente, mas desta vez acompanhados por vozes infantis, dizendo palavras que Juliana não conseguiu entender. Era como se várias crianças estivessem conversando e brincando entre si, sem perceber a presença de Juliana. O som das corridas no andar de cima ficou ainda mais alto, e ela sentiu uma presença invisível em cada canto da casa. Decidida a entender o que estava acontecendo, Juliana subiu até o andar superior. A porta do quarto das crianças estava entreaberta, e ao olhar para dentro, Juliana teve um choque. O quarto estava vazio, mas havia brinquedos espalhados pelo chão, como se uma brincadeira tivesse acabado de acontecer. A cama estava perfeitamente arrumada, mas o ambiente estava gelado, como se o tempo tivesse parado ali. O som das crianças brincando parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. De repente, um sussurro baixinho e angustiado preencheu o ar. Ajude-nos. Juliana ficou paralisada. Desesperada, ela correu para a sala, onde os risos e os passos continuaram, agora mais próximos. Ela ouviu uma risada de criança que parecia vir de trás dela. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. No entanto, o ar estava carregado e as sombras nas paredes pareciam se mover de forma estranha. Juliana sabia que algo muito errado estava acontecendo na casa. Foi então que, enquanto tentava entender o que se passava, ela se lembrou de algo que Dona Helena tinha dito em sua primeira noite. Esta casa tem muitas histórias. Algumas são felizes, outras tristes. Juliana começou a investigar o histórico da casa e descobriu que, anos antes, uma família com 3 filhos pequenos havia morado ali. Um acidente trágico havia ocorrido, levando as crianças à morte. Desde então, o lugar passou a ser evitado, e muitas pessoas que tentaram alugar a casa relataram experiências estranhas e perturbadoras, sempre envolvendo sons de crianças brincando e risos. Juliana sentiu o peso daquilo, mas sabia que precisava sair dali. Quando tentou sair da casa naquela noite, percebeu que as portas estavam inexplicavelmente trancadas. As janelas estavam fechadas e o ar parecia mais denso do que nunca. A sensação de ser observada e cercada pelas vozes das crianças ficou insuportável. Ela não sabia mais se estava acordada ou se tudo aquilo era uma alucinação, mas as risadas, os sussurros e as corridas eram reais. Na manhã seguinte, quando finalmente conseguiu sair da casa, Juliana sentiu uma sensação de alívio, mas também de pesar. As vozes das crianças continuavam a ressoar em sua mente, e a imagem do quarto vazio a perseguiu por dias. Ela nunca mais voltou àquele lugar e, embora tenha contado a sua experiência para amigos e familiares, ninguém jamais soube dizer o que realmente acontecerá naquela casa. Alguns acreditam que as crianças que ali morreram ainda brincam na sala vazia, esperando por alguém para ouvir suas risadas e ajudá-las a encontrar paz. Outros dizem que a casa guarda algo muito mais sombrio, uma presença invisível que não deixará ninguém partir sem antes ser consumido pelo mistério. Lucas sempre foi um entusiasta de viagens e um ávido usuário do Airbnb. Ele gostava de buscar lugares isolados, longe das multidões, onde pudesse relaxar e escapar do estresse do dia a dia. Após um ano de trabalho intensivo, ele finalmente decidiu fazer uma pausa.
Durante suas buscas online, encontrou uma casa em uma pequena cidade no interior, aparentemente perfeita para um retiro. A descrição era intrigante: uma casa antiga, cheia de charme e história, localizada no topo de uma colina, com uma vista deslumbrante. A anfitriã, Dona Rita, afirmava que o lugar era calmo, ideal para quem procurava paz e introspecção. No entanto, havia uma peculiaridade que chamou a atenção de Lucas. O alarme de segurança da casa sempre toca às 3 horas da manhã. Não se assuste, é só uma falha antiga. Intrigado, Lucas não conseguiu resistir à curiosidade e fez a reserva. Quando chegou ao local, a casa parecia saída de um filme antigo. A fachada de madeira, o jardim bem cuidado e o ar isolado da região davam uma sensação de tranquilidade, mas ao mesmo tempo, algo parecia estranho no ar. Dona Rita o recebeu com um sorriso acolhedor e, antes que ele perguntasse, ela fez questão de mencionar sobre o alarme. O alarme toca todos os dias às 3 horas. É algo que acontece desde que eu me mudei para cá. Não sabemos o motivo, mas, por favor, não se preocupe. Não há nada de errado. Lucas riu, achando que era apenas uma peculiaridade técnica, talvez um erro de configuração. Ele não ligou muito para o aviso, considerando que isso poderia ser apenas um detalhe irrelevante. Naquela noite, ele foi para o quarto designado, um cômodo espaçoso, com móveis antigos e uma janela que dava para o jardim. Tudo parecia tranquilo, e ele logo se acomodou para dormir, cansado da longa viagem. Porém, cerca de 1 hora depois, Lucas acordou com um barulho estranho vindo do corredor. O som de um bip repetitivo parecia ecoar pela casa. Ele olhou para o relógio de cabeceira. 2 horas e 58 minutos. Ah, deve ser o tal alarme, pensou, virando-se de lado para tentar dormir novamente. Mas, para sua surpresa, o bip continuou. O alarme realmente estava tocando, exatamente como Dona Rita havia descrito. Inicialmente, Lucas não se preocupou muito, achando que a senhora poderia ter exagerado um pouco na história. Talvez fosse uma falha simples que tocava de vez em quando e ele logo voltaria a dormir. No entanto, o alarme continuou, e uma sensação crescente de desconforto começou a tomar conta dele. O som parecia vir de dentro da casa, mas não estava claro de onde exatamente. Ele se levantou da cama, vestiu-se rapidamente e foi até o corredor para verificar se o alarme estava vindo da sala de estar, como ele imaginava. Ao chegar ao final do corredor, ele parou abruptamente. O som parecia estar vindo diretamente do quarto ao lado, que ele não tinha visto antes. Uma porta velha e rangente estava entreaberta, e o alarme estava mais alto e mais intenso. Quando ele se aproximou da porta e a abriu, o som cessou instantaneamente. Dentro do quarto, tudo estava em silêncio. Não havia alarme, mas o ar estava pesado, como se algo estivesse fora do lugar. A luz da lua refletia no chão polido, mas não havia nada de anormal. A sensação de desconforto só aumentou. Lucas voltou para seu quarto, mas não conseguia tirar da cabeça o que havia visto. Ele sentiu uma presença no ar, algo que ele não conseguia identificar, e o silêncio parecia mais profundo do que nunca. Ao tentar dormir novamente, o alarme tocou outra vez, mas dessa vez o som parecia mais distante, como se estivesse vindo de outra parte da casa. Ele pensou em ignorá-lo, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava em paz. No dia seguinte, ele decidiu perguntar a Dona Rita sobre o alarme, pois ele não conseguia entender o motivo de uma falha tão estranha. Quando ele mencionou o som à noite, a expressão de Dona Rita mudou. Ela hesitou por um momento antes de responder. O alarme tem tocado assim por anos, desde que eu me mudei para cá. Nunca consegui descobrir por quê. Mas o que não te contei é que sempre que ele toca, algo na casa muda. Pequenas coisas, sabe? Às vezes, móveis são movidos, ou você encontra algo fora de lugar. Mas nunca é nada grande. Apenas o suficiente para te fazer pensar. Talvez o alarme seja mais do que uma falha. Lucas ficou atônito.
Ele não sabia o que pensar daquilo, mas, à medida que o dia avançava, ele começou a perceber coisas estranhas. Quando ele desceu para tomar café, notou que a poltrona na sala de estar estava virada para o lado oposto do que ele se lembrava. Não havia ninguém ali para movê-la, mas o fato de algo na casa ter se alterado sem explicação o deixou inquieto. Ele tentou ignorar a sensação crescente de desconforto e voltou à sua rotina, mas o alarme ainda estava em sua mente. Naquela noite, quando o relógio bateu 2h58 novamente, Lucas sabia o que viria a seguir. O alarme começou a soar com sua melodia metálica, e ele decidiu não se levantar imediatamente. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas, ao invés de descer para o corredor, decidiu ficar na cama e observar. À medida que o alarme continuava, ele começou a sentir uma sensação de formigamento em sua pele, como se algo estivesse observando. Ele sentiu que não estava mais sozinho na casa. Quando olhou pela janela, a luz da lua iluminava a árvore no jardim, e ele viu algo em movimento. Algo, ou alguém, estava se movendo lentamente entre as árvores, uma sombra indistinta, mas visível. Ele se levantou rapidamente e foi até a janela, mas quando olhou para fora, não havia nada. A sombra havia desaparecido. Quando o alarme cessou, a casa voltou a um silêncio absoluto, mas Lucas não conseguia mais relaxar. Ele se sentia sendo observado, como se algo estivesse esperando. A partir daquele momento, ele sabia que havia algo mais acontecendo na casa além de um simples alarme quebrado. Nos dias seguintes, Lucas continuou a observar o comportamento da casa. O alarme tocava pontualmente às 3h da manhã e, a cada noite, ele notava pequenas mudanças, um quadro de foto na parede que parecia ter sido movido, uma cadeira que estava mais afastada da mesa do jantar, uma porta que não estava no mesmo lugar de antes. Ele percebeu também que, quando o alarme tocava, o ambiente ao seu redor parecia mais frio, como se o tempo estivesse parado por alguns momentos. Ele começou a questionar se havia algo no passado daquela casa que não estava resolvido, algo que se manifestava com o som do alarme. Em uma última tentativa de entender o que estava acontecendo, Lucas decidiu passar mais uma noite na casa, sem fugir da situação. Quando o alarme tocou, ele se levantou imediatamente e desceu as escadas, decidido a encontrar a origem do som. Dessa vez, ele seguiu o som até o quarto estranho, que ele já havia visto antes. Quando entrou, algo o fez parar. No centro do quarto, havia uma velha cadeira de balanço, movendo-se lentamente para frente e para trás, como se alguém estivesse sentado ali. O alarme cessou e a cadeira parou imediatamente. Foi nesse momento que Lucas percebeu que a casa estava viva de alguma forma, alimentando-se do alarme. Ele sentiu que a casa estava tentando comunicar algo, mas ele não sabia o que. O som do alarme era uma chave para algo maior, algo que estava além de sua compreensão. Ele sabia que, se ficasse mais tempo, poderia nunca mais sair de lá. No dia seguinte, ele fez suas malas e decidiu partir. Nunca mais procurou aquela casa no Airbnb e nunca mais teve coragem de voltar. Mas, às vezes, quando está em algum lugar isolado e o relógio marca exatamente 3h da manhã, ele jura ouvir, ao longe, o som de um alarme tocando, lembrando do que ele encontrou naquela casa. Era uma noite de fim de outono quando Sarah e sua amiga Emily decidiram reservar uma cabana isolada para uma escapada de fim de semana. Elas estavam procurando um pouco de paz e tranquilidade longe da cidade movimentada, querendo se reconectar com a natureza e aproveitar um retiro aconchegante na floresta. Depois de navegar por alguns anúncios, elas tropeçaram em uma cabana antiga e charmosa escondida nas profundezas da floresta. O anfitrião do Airbnb, um homem misterioso chamado Henry, garantiu a elas que era perfeita para quem queria escapar do barulho da vida moderna. O anúncio não tinha muitas fotos, mas a descrição pintava um quadro de um paraíso rústico, cercado por árvores imponentes e um lago tranquilo. Parecia o lugar perfeito para relaxar.
Ao chegarem, Sarah e Emily foram imediatamente atingidas pela atmosfera assustadora da cabana. O ar estava frio, embora não estivesse particularmente frio lá fora. A floresta ao redor da propriedade era densa, projetando longas sombras conforme o sol começava a se pôr. A cabana em si parecia velha, mas resistente, com madeira envelhecida e uma grande lareira de pedra que adicionava um toque aconchegante ao interior. Eles cumprimentaram Henry, que era um homem quieto e reservado. Ele disse que havia um pequeno quarto de hóspedes no andar de cima, que eles poderiam usar se quisessem mais espaço. É um pouco frio lá em cima, ele mencionou, mas é confortável o suficiente. Naquela noite, depois de se acomodarem e acenderem uma fogueira, eles desfrutaram de um jantar tranquilo juntos. O vento uivava através das árvores e o rangido ocasional da cabana aumentava a atmosfera misteriosa. Depois de um longo dia, eles decidiram ir para a cama cedo. Sarah ficou no quarto de hóspedes que Henry havia mencionado, enquanto Emily ficou no quarto principal no andar de baixo. Por volta da meia-noite, Sarah acordou com um som estranho, uma batida fraca na porta do quarto de hóspedes. Confusa e grogue, ela pensou que poderia ser o vento ou algum animal lá fora, mas a batida era rítmica demais para ser aleatória. Ela verificou a hora, 12h15. Presumindo que era apenas sua imaginação, ela tentou voltar a dormir, mas a batida continuou, ficando mais alta e insistente. Ela finalmente reuniu coragem para se levantar e abrir a porta, mas não havia ninguém lá. O corredor estava escuro e havia um cheiro estranho e mofado pairando no ar, como algo velho e esquecido. Na manhã seguinte, Sarah mencionou a batida para Emily, mas Emily descartou como apenas o vento ou algum rangido estranho na casa. No entanto, conforme o dia passava, Sarah não conseguia se livrar da sensação de que havia algo errado com a cabana. À tarde, ela se aventurou no andar de cima para explorar mais o quarto de hóspedes. Quando abriu a porta, notou algo estranho. A cama estava feita, mas havia um leve amassado no travesseiro, como se alguém tivesse se deitado ali recentemente. Naquela noite, Sarah decidiu ficar no quarto principal com Emily, só para se sentir mais segura. As batidas não haviam retornado, mas algo ainda parecia errado. Por volta das 2h, ambas acordaram com o som de passos suaves do lado de fora da porta do quarto, como alguém caminhando lentamente pelo corredor. Emily estava com muito medo de verificar, e Sarah não queria piorar a situação investigando, mas os passos continuaram, ficando mais altos, como se alguém estivesse andando do lado de fora do quarto. Na manhã seguinte, eles fizeram as malas e saíram mais cedo do que o planejado. Sarah não conseguia se livrar da sensação de que não estavam sozinhos na cabana. Quando fizeram o check-out, Henry não estava lá para se despedir. O lugar parecia ainda mais frio agora, quase como se estivesse esperando que eles fossem embora. Quando Sarah mais tarde verificou as avaliações da cabana, ela descobriu que havia apenas algumas, todas positivas, exceto uma. A avaliação de um hóspede que havia ficado lá vários meses antes mencionou uma ocorrência estranha. Senti como se alguém estivesse na cabana comigo. Ouvi passos e batidas, mas quando verifiquei, não havia ninguém lá. Tenha cuidado ao visitar. A cabana tem um jeito de fazer você se sentir como se não estivesse sozinho, mesmo quando está. Sarah nunca mais voltou para aquela cabana. Algo sobre o lugar nunca lhe pareceu certo. As memórias das batidas, dos passos e do silêncio assustador da floresta ainda a assombravam. Ela frequentemente se perguntava quem, ou o que, estava tentando alcançá-la naquela noite.